Vida longa e próspera, amigos. Hoje o assunto vai ser pirâmides e a sua relação com a Terra plana e com a imagem de hoje do Google. Então hoje é dia 6/5/2016 e essa é a imagem que aparece no Google, né? A primeiro relance ela não significa muita coisa, é só uma homenagem a Freud. Mas vamos ver aqui alguma simbologia que a gente consegue observar, né? Primeiro, você tem que... Isso não são montanhas, tá? São formas de pirâmide. Então, isso é uma pirâmide, uma pirâmide mais ou menos, né? Outra pirâmide, 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 pirâmide. Então, assim, triângulos para cima, triângulos para baixo, né? Isso a gente já aprendeu nos vídeos passados, que é o acima e abaixo da maçonaria. Representa tanto acima quanto abaixo, a ambiguidade, né? A dualidade. Então o Google aqui não está passando qualquer coisa, né? Já pode ver que tem uma simbologia forte, né? Outra coisa é que é completamente plano. Então, coincidência é assim, no ramo da conspiração, coincidência não existe, tá? Você nunca pode supor que algo é coincidência. Mas vamos continuar então, né? Então você tem a parte de cima branca, a parte de cima escuro, então tem uma simbologia pesada aqui. E o que faz esse retrato aqui parece ser a Antártica, né? Isso que eu quero chegar no final desse vídeo. Qual a relação das pirâmides com a Antártica na Terra plana? Então vamos deixar esse lixo aqui. Primeiro, o planeta tem muitas e muitas pirâmides, tá? Essas são as mais principais, as mais conhecidas, então nem mostram dos astecas e dos incas, né? Aqui você vai ter algumas pirâmides, você pode ver que tem nos Estados Unidos, na Europa, na China. Na China existem dezenas de milhares delas, né? E lá é um lugar interessante porque o governo de lá escondeu isso por muitos anos. Porque eles tinham medo de que os europeus fossem lá tomar as pirâmides dele. Por que isso, né? A lenda lá na China é de que quem criou essas pirâmides eram homens brancos e altos e loiros, tá? Uma raça vinda do sol. Essa é a lenda. Então, para eles, os europeus se encaixavam nessa descrição, né? Tá certo que eles não vieram do sol, mas fora isso, você vai ter por muitos lugares. No Brasil, existe várias lendas sobre nossas pirâmides daqui. Então, existiam essas expedições. Tem muita lenda, muitos mitos em torno dela, mas realmente elas aconteceram em procura dela. E teve um fim trágico para os seus pesquisadores, então... Vale lembrar que o Brasil hoje tem 10 vezes mais ex-Big Brothers do que arqueólogos, né? Então não é como se tivesse pessoas desbravando e conhecendo. Muitas delas, inclusive, foram tampadas pela floresta. Então existe uma que é tão grande, né, a maior do mundo, que quando os colonizadores chegaram lá, eles nem pensaram que era uma pirâmide, eles acharam que era um morro e construíram uma igreja em cima desse morro. Tempos depois descobriram que era uma pirâmide embaixo dessa igreja, pra você ter noção do tamanho dessas coisas. Outra semelhança incrível são as entradas, né? Então você pode ver as entradas aqui no Egito, no México e na Indonésia exatamente a mesma coisa. Então você pode supor que foram a mesma pessoa que construiu os dois ou usou os mesmos planos, né? Olha aqui. Você pode ver que a ordem maçonaria, os Skull and Bones, Shriners e o Knights of Pythias, todos eles vão usar, eles sabem disso, né? Então isso é um segredo deles. Vamos ver aqui de novo. Você pode falar, nossa, mas são pirâmides muito diferentes, né? Não necessariamente, aqui pode ter sido se desgastado com o tempo, coisas assim, ou não necessariamente, elas não eram as mesmas estruturas, tá? Todas elas há 3.000 anos atrás. Aí o que é interessante, como elas foram construídas, né? Muitas dessas pedras, elas estão a 800 quilômetros de distância, então... imagine como é que você faria para levar pedras de 5 toneladas de 5 km de distância. Aí existem milhões de teorias sobre isso, então falam que foram
cavaram rios e levaram as pedras até lá. O interessante sobre isso é que esse assunto ele é sempre ridicularizado na mídia, né? Nunca se fala muito sobre isso. Então, poucas ou quase nenhuma múmia foi encontrada dentro de uma pirâmide. Ela não tem esse intuito, nunca foi o intuito de ser um túmulo e ser uma lenda que eles contam. Agora, o nosso maior guindaste, a gente consegue levantar 2 toneladas, né? Que é de um barco até o outro. Então, se você acredita realmente que a gente conseguia controlar pedras de 5 toneladas há 3.000 anos atrás, na era do bronze, é porque você foi realmente indoctrinado no sistema atual. Então hoje você não tira um título de arqueólogo se você falar o contrário. Infelizmente é assim. E por que dizem que a era dos egípcios ou dos povos estavam ali, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles encontraram os ossos perto da pirâmide e falaram, deve ter sido esses ossos que construíram as pirâmides, né? Mas os hieroglifos, eles nos contam que quem construiu as pirâmides foram esse tal povo vindo do sol. Então esse é um assunto chamado Anunnakis, eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Tanto que eu não sei tanto sobre isso. Eu só acho muitas coincidências estranhas. Por exemplo, algumas pirâmides elas formam constelações pelo planeta, né? Então você tem várias aqui. Esse é o mapa mundi, certo? Então imagina isso na Terra plana, ia ser exatamente o nosso céu. Aqui não faz muito sentido, né? Parece que copiaram foto, mas imagina no mapa redondo da Terra plana, então você teria realmente uma cópia do nosso céu. Então é de um conhecimento, de uma técnica que a gente não tem até hoje. Fora que, por exemplo, a pirâmide de Giza são 2 milhões de pedras, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa daqui, só essa daqui são 2 milhões de pedras de 5 toneladas cada uma. Se você levasse 1 minuto para colocar cada uma, ainda seriam 2 milhões de minutos para colocar essas pedras, né? Então vejam aí quanto tempo é. Outra coisa interessante é dizer que isso daqui é deteriorização, enquanto isso daqui não é deteriorização pelo vento, né? Como é que pode a parte mais baixa, onde venta menos, ter deteriorado mais do que a parte de cima? Então uma outra teoria, e essa é minha só, é que é possível que as pirâmides sejam só minérios, né? Presenteados por alguma coisa, talvez esses Anunnakis, talvez Deus, eu não sei sobre isso. Mas fato é, esse monte de pedra, ele fica em lugares específicos do Egito. Então a cidade do Egito o Império do Egito só conseguiu prosperar por causa dessas pirâmides. Então elas serviam de muitas coisas. E eu acredito como fonte de minério, né? Porque se você olhar ao redor, não tem muito onde você tirar pedra para fazer suas casas, né? Então que tal tirar desse montão de pedregulho de pedra que tem ali? Então essa é uma teoria de quem joga muito videogame. Pra mim parecem pilhas de minério, né? Se olhar, o que é isso? Pilha de minério. Não é nada demais, nada secreto. Porém, não é bem assim, né? Então algumas delas realmente tem coisas muito valiosas dentro delas. Então muitas lendas sobre tesouros em pirâmides. Então agora eu vou mostrar umas imagens de montanhas na Antártica, né? Aqui você tem outra. Dizem que são montanhas, mas já tem alguma historinha, né? Essas são, lembrando que a Antártica não é um lugar muito fácil de explorar, você é limitado aonde você pode ir. E como eu expliquei lá no vídeo sobre a Antártica, hoje em dia então é impossível você explorar a Antártica. É território sagrado da humanidade. Só que eu vou voltar na Antártica no final desse vídeo, né? Então, continuando. Então você pode achar que é coincidência uma montanha ter esse formato, mas como eu disse, coincidência você não leva em consideração. Uma foto, isso na Antártica, né?
Então, como eu disse, existem dezenas de milhares de pirâmides no planeta. Não é uma, não é duas, não é 100, não é 200, não é 1000, são dezenas de milhares. Isso só na China, né? Então, contando o resto do mundo. Agora, quando as pirâmides elas estão fora da água, a gente não sabe datá-las. Por quê? Não dá pra... Mesmo que o tal do carbono, datação de carbono seja meio fraudulenta, ainda assim não daria para fazer fora da água, né? Porque é uma pedra, né? Agora, quando elas estão debaixo da água, elas criam corais em volta, né? Então, se eu não me engano, essa daqui é de Cuba, eu não sei se é uma lenda ou se realmente existe, mas foram encontradas umas no Japão, debaixo da água. Então, como tinha coral, eles conseguiram fazer a datação do carbono e deu que as pirâmides tinham mais de 10 mil anos. Então, elas eram muito, muito antes da época dos egípcios, por exemplo, né? Então, a gente tem esse mistério, a gente não sabe reconstruir. Se eu te dou $1 trilhão hoje para você contratar os melhores engenheiros do mundo, nenhum vai conseguir reproduzir uma pirâmide, né? E mesmo assim eles ridicularizam isso na TV. Talvez porque eles queiram que a gente perca interesse nas pirâmides, né? Mas isso dá pra explicar em outro vídeo, né? Falando desses Anunnaki. Tá? Não sei se essa foto é realmente original. Diz que é. Também você tem essas imagens de cima da Terra, né, de alta altitude, e você tem algumas formas que parecem pirâmides desgastadas, né? Aqui, 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 aqui. São gigantescos, né? Então, alguns olham isso dizendo que não é possível pelo tamanho delas, porque são realmente montanhas aqui no caso, né? Mas enfim. Aqui tem uma imagem com muitas pirâmides espalhadas pelo mundo. Então, como eu disse, todo canto vai ter uma. Aqui tem o nome, engraçado, Estados Unidos, México, Espanha, de novo Espanha, Belize, não sei o que é, Guatemala, Espanha, México, Peru, Guatemala, Itália, México, Egito, Peru, México, Guatemala. Então, como eu falei, né, não existem só aquelas três mais famosas de Giza, né? Não sei se isso daqui também é original. Aqui você tem formatos, como disse, de algumas pirâmides que foram cobridas pelo mato. E olha o tamanho disso daqui. É uma construção não humana, né? A gente parece formiguinhas perto de um colosso. Outra imagem para vocês verem. Então, voltando aqui, né? O que é interessante sobre as pirâmides pelo planeta? Os tesouros que tinham nelas, né? Então, depois de milhares e milhares de saques, as pirâmides perdeu toda a tecnologia que tinha nelas, todo o ouro, pedras preciosas, tudo que tinha nas pirâmides foi perdido, certo? Com o tempo. Agora, tem pirâmide no planeta inteiro, né? Como a gente viu. A gente já viu também que é uma tecnologia que a gente não tem, certo? Agora, e se tiver pirâmides na Antártica? Olha de novo essa imagem do antes de dizer que é pura coincidência. Se tiver pirâmides na Antártica, como o Almirante Byrd falou uma vez, ele passou 6 meses que ele teve que evacuar um local e voltou depois de 6 meses, né? E ele estava com uma cerveja e uma comida em cima da mesa quando ele deixou. Quando ele voltou, a comida ainda estava boa e a cerveja ainda estava boa. Então é um lugar tão frio e tão inóspito que dificilmente alguém pilhou essas montanhas, né? E seria um grande motivo para isolar a Antártica, né? Fora o tal domo. Um outro motivo seria isso:
conhecimento que tem lá, né? Não só sobre os minérios, como eu falei no passado, no vídeo sobre a Antártica. Então que lá tem minério pra caramba, eu já falei isso várias vezes. Só que e se lá tem conhecimento? Porque conhecimento vale muito mais que qualquer minério que a gente tenha, né? Interessante que as explorações da Antártica começaram nos anos 40. Aí 10 anos depois lançam a NASA. A gente tem um boom de tecnologia. Então tem muita coisa acontecendo no nosso planeta que a gente não sabe. Coisas que aparecem nos céus a velocidades absurdas. Se são satélites, drones, a gente não sabe, mas a velocidade, se você parar para observar, é realmente absurda. Então esse planeta tem cheio de mistérios. E esse é só um vídeo para atiçar a sua vontade de pesquisar sobre o assunto, né? Falei só um pouquinho, algo que eu sei, talvez eu tenha esquecido algo. Mas, como eu disse, você pode pesquisar por muitos e muitos anos sobre pirâmides e vai terminar a sua vida você sabendo pouco sobre elas. Então, isso aqui é mais um teaser do que são pirâmides, né? Então, não acreditem em tudo que vocês veem na TV. Tem mais mistérios sobre elas do que a gente pode pensar. Obrigado quem gostou, até a próxima, tchau, tchau. Vida longa e próspera, amigos. Hoje o assunto vai ser pirâmides e a sua relação com a Terra plana e com a imagem de hoje do Google. Então hoje é dia 6/5/2016 e essa é a imagem que aparece no Google, né? A primeiro relance ela não significa muita coisa, é só uma homenagem a Freud. Mas vamos ver aqui alguma simbologia que a gente consegue observar, né? Primeiro, você tem que... Isso não são montanhas, tá? São formas de pirâmide. Então, isso é uma pirâmide, uma pirâmide mais ou menos, né? Outra pirâmide, 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 pirâmide. Então, assim, triângulos para cima, triângulos para baixo, né? Isso a gente já aprendeu nos vídeos passados, que é o acima e abaixo da maçonaria. Representa tanto acima quanto abaixo, a ambiguidade, né? A dualidade. Então o Google aqui não está passando qualquer coisa, né? Já pode ver que tem uma simbologia forte, né? Outra coisa é que é completamente plano. Então, coincidência é assim, no ramo da conspiração, coincidência não existe, tá? Você nunca pode supor que algo é coincidência. Mas vamos continuar então, né? Então você tem a parte de cima branca, a parte de cima escuro, então tem uma simbologia pesada aqui. E o que faz retrato aqui parece ser a Antártica, né? Isso que eu quero chegar no final desse vídeo. Qual a relação das pirâmides com a Antártica na Terra plana? Então vamos deixar esse lixo aqui. Primeiro, o planeta tem muitas e muitas pirâmides, tá? Essas são as mais principais, as mais conhecidas, então nem mostram dos astecas e dos incas, né? Aqui você vai ter algumas pirâmides, você pode ver que tem nos Estados Unidos, na Europa, na China. Na China existem dezenas de milhares delas, né? E lá é um lugar interessante porque o governo de lá escondeu isso por muitos anos. Porque eles tinham medo de que os europeus fossem lá tomar as pirâmides dele. Por que isso, né? A lenda lá na China é de que quem criou essas pirâmides eram homens brancos e altos e loiros, tá? Uma raça vinda do sol. Essa é a lenda. Então, para eles, os europeus se encaixavam nessa descrição, né? Tá certo que eles não vieram do sol, mas fora isso, você vai ter por muitos lugares. No Brasil, existe várias lendas sobre nossas pirâmides daqui. Então, existiam essas expedições. Tem muita lenda, muitos mitos em torno dela, mas realmente elas aconteceram em procura dela. E teve um fim trágico para os seus pesquisadores, então... Vale lembrar que o Brasil hoje tem 10 vezes mais ex-Big Brothers do que arqueólogos, né? Então não é como se tivesse pessoas desbravando e conhecendo. Muitas delas, inclusive, foram tampadas pela floresta. Então existe uma que é tão grande, né, a maior do mundo, que quando os colonizadores chegaram lá,
eles nem pensaram que era uma pirâmide, eles acharam que era um morro e construíram uma igreja em cima desse morro. Tempos depois descobriram que era uma pirâmide embaixo dessa igreja, pra você ter noção do tamanho dessas coisas. Outra semelhança incrível são as entradas, né? Então você pode ver as entradas aqui no Egito, no México e na Indonésia exatamente a mesma coisa. Então você pode supor que foram a mesma pessoa que construiu os dois ou usou os mesmos planos, né? Olha aqui. Você pode ver que a ordem os maçonaria, os Culebons, os Shriners e os Knights of Pythias, todos eles vão usar, eles sabem disso, né? Então isso é um segredo deles. Vamos ver aqui de novo. Você pode falar, nossa, mas são pirâmides muito diferentes, né? Não necessariamente, aqui pode ter sido se desgastado com o tempo, coisas assim, ou não necessariamente, elas não eram as mesmas estruturas, tá? Todas elas há 3.000 anos atrás. Aí o que é interessante, como elas foram construídas, né? Muitas dessas pedras, elas estão a 800 quilômetros de distância. Então, imagine como é que você faria para levar pedras de 5 toneladas de 5 quilômetros de distância. Aí existem milhões de teorias sobre isso, então falam que cavaram rios e levaram as pedras até lá. O interessante sobre isso é que esse assunto ele é sempre ridicularizado na mídia, né? Nunca se fala muito sobre isso. Então, poucas ou quase nenhuma múmia foi encontrada dentro de uma pirâmide. Ela não tem esse intuito, nunca foi o intuito de ser um túmulo e ser uma lenda que eles contam. Agora, o nosso anos, então elas vieram muito antes da época dos egípcios, por exemplo, né? Então a gente tem esse mistério, a gente não sabe reconstruir. Se eu te dou $1 trilhão hoje para você contratar os melhores engenheiros do mundo, nenhum vai conseguir reproduzir uma pirâmide, né? E mesmo assim eles ridicularizam isso na TV. Talvez porque eles queiram que a gente perca interesse nas pirâmides, né? Mas isso dá pra explicar em outro vídeo, né? Falando desses Anunnaki. Tá? Não sei se essa foto é realmente animal. Diz que é. Também você tem essas imagens de cima da Terra, né? De alta altitude. E você tem algumas formas que parecem pirâmides desgastadas, né? Aqui. São gigantescos, né? Então alguns olham isso dizendo que não é possível pelo tamanho delas, porque são realmente montanhas aqui no caso, né? Mas enfim. Aqui tem uma imagem com muitas pirâmides espalhadas pelo mundo. Então, como eu disse, todo canto vai ter uma. Aqui tem o nome, engraçado, Estados Unidos, México, Espanha, de novo Espanha, Belize, não sei o que é, Guatemala, Espanha, México, Peru, Guatemala, Itália, México, Egito, Peru, México, Guatemala. Então, como eu falei, né, não existem só aquelas 3 mais famosas de Giza, né? Não sei se isso daqui também é original. Aqui você tem formatos, como disse, de algumas pirâmides que foram cobridas pelo mato. E olha o tamanho disso daqui. É uma construção não humana, né? A gente parece formiguinhas perto de um colosso. Outra imagem para vocês verem. Então, voltando aqui, né? O que é interessante sobre as pirâmides pelo planeta? Os tesouros que tinham nelas, né? Então, depois de milhares e milhares de saques dessas pirâmides, então elas serviam de muitas coisas. E eu acredito como fonte de minério, né? Porque se você olhar ao redor, não tem muito onde você tirar pedra para fazer suas casas, né? Então, que tal tirar desse montão de pedregulho de pedra que tem ali? Então essa é uma teoria de quem joga muito videogame. Pra mim parecem
pilhas de minério, né? Se olhar, o que é isso? Pilha de minério. Não é nada demais, nada secreto. Porém, não é bem assim, né? Então, algumas delas realmente tem coisas muito valiosas dentro delas. Então, muitas lendas sobre tesouros em pirâmides. Então, agora eu vou mostrar umas imagens de montanhas na Antártica, né? Aqui você tem outra. Dizem que são montanhas, mas já tem alguma historinha, né? Essas são, lembrando que a Antártica não é um lugar muito fácil de explorar, você é limitado aonde você pode ir. E como eu expliquei lá no vídeo sobre a Antártica, hoje em dia então é impossível você explorar a Antártica. É território sagrado da humanidade. Só que eu vou voltar na Antártica no final desse vídeo, né? Então, continuando. Então, você pode achar que é coincidência uma montanha ter esse formato, mas como eu disse, coincidência você não leva em consideração. Uma foto, isso na Antártica, né? Então, como eu disse, existem dezenas de milhares de pirâmides no planeta. Não é uma, não é duas, não é 100, não é 200, não é 1000, são dezenas de milhares. Isso só na China, né? Então, contando o resto do mundo. Agora, quando as pirâmides elas estão fora da água, a gente não sabe datá-las. Por quê? Não dá pra... Mesmo que o tal do carbono, datação de carbono seja meio fraudulenta, ainda assim não daria para fazer fora da água, né? Porque é uma pedra, né? Agora, quando elas estão debaixo da água, elas criam corais em volta, né? Então, se eu não me engano, essa daqui é de Cuba, eu não sei se é uma lenda ou se realmente existe, mas foram encontradas umas no Japão, debaixo da água. Então, como tinha coral, eles conseguiram fazer a datação do carbono e deu que as pirâmides tinham mais de 10 mil anos. No maior guindaste, a gente consegue levantar 2 toneladas, né? Que é de um barco até o outro. Então, se você acredita realmente que a gente conseguia controlar pedras de 5 toneladas há 3 mil anos atrás, na era do bronze, é porque você foi realmente indoctrinado no sistema atual. Então, hoje você não tira um título de arqueólogo se você falar o contrário. Infelizmente é assim. E por que dizem que a era dos egípcios ou dos povos estavam ali, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles encontraram os ossos perto da pirâmide e falaram, deve ter sido esses ossos que construíram as pirâmides, né? Mas os hieroglifos, eles nos contam que quem construiu as pirâmides foram esse tal povo vindo do sol. Então esse é um assunto chamado Anunnakis, eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Tanto que eu não sei tanto sobre isso. Eu só acho muitas coincidências estranhas. Por exemplo, algumas pirâmides elas formam constelações pelo planeta, né? Então você tem várias aqui. Esse é o mapa mundi, certo? Então imagina isso na Terra plana, ia ser exatamente o nosso céu. Aqui não faz muito sentido, né? Parece que copiaram foto, mas imagina no mapa redondo da Terra plana, então você teria realmente uma cópia do nosso céu. Então é de um conhecimento, de uma técnica que a gente não tem até hoje. Fora que, por exemplo, a pirâmide de Giza são 2 milhões de pedras, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa daqui, só essa daqui são 2 milhões de pedras de 5 toneladas cada uma. Se você levasse 1 minuto para colocar cada uma, ainda seriam 2 milhões de minutos para colocar essas pedras, né? Então vejam aí quanto tempo é. Outra coisa interessante é dizer que isso daqui é deteriorização, enquanto isso daqui não é deteriorização pelo vento, né? Como é que pode a parte mais baixa, onde venta menos, ter deteriorado mais do que a parte de cima? Então, uma outra teoria, e essa é minha só, é que é possível que as pirâmides sejam só minérios, né? Presenteados por alguma coisa, talvez esses Anunnakis, talvez Deus, eu não sei sobre isso. Mas fato é, esse monte de pedra, ele fica em lugares específicos do Egito.
Então a cidade do Egito só conseguiu, o Império do Egito só conseguiu prosperar por causa